Temos uma excelente notícia para contar para vocês. Nosso programa, o Espaço Unisanta, ganhou o prêmio de melhor programa de TV, categoria TVs Universitárias Brasileiras, no Festival de Vídeo de Gramado. O Gramado Cinevídeo está na 18ª edição e participam dele produtos audiovisuais do Brasil todo. Nosso programa concorreu com TVs universitárias do Rio de Janeiro, Fortaleza e Salvador. Estamos muito felizes pela conquista, que é um reconhecimento e um estímulo ao nosso trabalho. Afinal, acreditamos que as TVs universitárias são importantes veículos de educação, cultura e cidadania. Claro que queremos comemorar com você, porque é para você que fazemos televisão. Por isso, continue sempre aí, junto com a gente. E ainda nesta semana, você vai ver uma matéria especial sobre esse importante momento da nossa história. Agora, veja o que tem para você no programa de hoje. Você sabe o que é neurociência? Programação neurolinguística? Acompanhe o Cá Entre Nós desta semana para entender tudo sobre o assunto. Nosso convidado é Aristides Brito, neurocientista e professor da Unisanta. Eu dou aula na Faculdade de Comunicação há quase 20 anos aqui no Santa e eu fui fazer Psicologia do Consumidor, fui estudar comportamento dentro da comunicação. Eu queria saber por que as pessoas assistiam propaganda e iam lá comprar produtos nas lojas, né? E aí disso, para conseguir entender os neurônios, né? Eu fui indo nessa busca até chegar no neurônio. Aí eu falei, prazer, neurônio, né? Aí agora eu sei que, na verdade, a gente compra produtos não só por causa da propaganda, mas porque a gente busca reconhecimento, a gente quer estar dentro de grupos, né? E aí, se aqueles grupos usam uma determinada marca ou usam uma determinada moda, a gente vai querer comprar produtos. Então, a pessoa fuma porque ela quer criar uma identificação com aquele grupo das pessoas que fumam, né? Então, uma forma de se relacionar. Então, esses aspectos todos, né, de comportamento, né, que eram muito interessantes do ponto de vista da psicologia, eu queria entender um pouquinho mais de forma fisiológica mesmo, né? E um dos campos da neurociência é justamente esse, né, de entender os processos do cérebro para essas determinadas situações. Por que, por exemplo, uma pessoa que quando tinha 7 anos, ela foi falar em público, teve uma dor de barriga e aí ficou com trauma, nunca mais quis falar em público, né? Toda vez que ela vai falar em público, ela tem dor de barriga, né? Que é o que a gente chama de doença psicossomática. Queria entender por quê, que peça é essa que o cérebro nos prega, né? Por que a gente tem medo de determinadas coisas? Então, essas experiências foram me trazendo para entender um pouquinho melhor. Com certeza hoje, né, eu sou um estudioso do cérebro, né, e aí nas suas diversas aplicações. Se você pega um biólogo, ele fala, os animais são fantásticos, um veterinário ele fala, os animais são fantásticos. Eu, por exemplo, acho os seres humanos fantásticos. E aí você começa a estudar isso e conforme você começa a conhecer melhor as pessoas, a tua eficiência fica muito melhor no poder de comunicação. Eu, por exemplo, dou palestras pelo Brasil afora, falando de neurônios e falo às vezes para operário nas empresas, sai de lá e fala assim, poxa, agora eu entendo como funciona a minha mente, como funciona a minha cabeça. E até então o cara nunca tinha nem ouvido falar de cérebro, de neurologia, e ele ouviu falar de neurociência de uma forma simples. Então, assim, essa capacidade de a gente se comunicar e ter eficiência nessa comunicação não é só oratória, mas é poder também transformar, ter bastante conhecimento para transformar isso de forma simples. Muitas vezes a gente tem ideias, né? A gente está consciente e tem determinadas ideias, só que possuímos algumas travas, né, que nos permitem limitar algumas atitudes, e aí a programação neurolinguística trabalha justamente nesse nível, né, no nível mais subliminar, né, no nível do subconsciente, programando e principalmente reprogramando, né? Embora seja programação neurolinguística, a gente mais reprograma do que programa. Acredito que as principais travas que as pessoas têm são ligadas às emoções, claro, são as travas relacionadas aos seus medos. Uma pessoa, por exemplo, tem determinados medos e ela tem consciência de que ela tem aqueles medos. Por exemplo, medo de escuro, medo de altura. Tem as meninas, né, normalmente têm medo de barata, né, medo de insetos e tal. E esses medos eles estão muito relacionados ao subconsciente, alguma experiência que essas pessoas tiveram às vezes na sua infância e que elas conscientemente não lembram,
mas que estão lá. E aí a programação neurolinguística, através de algumas técnicas, através de algumas ferramentas, vai buscar isso no subconsciente das pessoas e reprograma, ressignifica isso. Faz com que a pessoa, por exemplo, que tem medo de barata, por exemplo, entenda que hoje ela já está grande, que ela já tem controle sobre o seu corpo e tem o controle daquele inseto pequenininho. Quando a gente pergunta para uma pessoa, por exemplo, por que ela tem medo de barata ou como ela vê uma barata, na maioria das vezes elas não vê uma barata como algo pequeno. Então você que não tem, fala para tua mãe ou para tua amiga, olha, mas por que você tem medo de um inseto tão pequeno? Mas se você perguntar para a pessoa, ela vai falar, barata era desse tamanho, né? Era uma baratinha pequenininha. Mas por quê? Porque ela ainda enxerga a barata em cima de um trauma que ela teve na infância, muitas vezes, ou até na fase mais adolescente, tá? Alguma experiência negativa com aquilo lá. Mesma coisa, altura e outros medos. Já é uma variação, né? Como se fosse um acelerador, um catalisador de algumas técnicas de alguns psicólogos, de alguns estudiosos que já desenvolviam. Então tem Hopkins, tem vários caras que já estudam há muito tempo, né? Mas ele está muito mais ligado hoje ao campo da neuropsicologia ou da neurociência. Para as pessoas que estudam, né, neurolinguística e que estudam neurociência, a gente cada vez mais foi tirando essa terminologia, né, que muitas pessoas conhecem PNL. Então, assim, é curso de vendas com PNL, curso de viagem com PNL, para tirar medo disso, medo daquilo, e acaba ficando como se fosse uma feira, né? Uma coisa muito vulgar. Na verdade, a programação neurolinguística, ela começou a trabalhar conforme a tecnologia foi sendo desenvolvida, para a gente entender melhor o cérebro, como funciona, então foi mapeando o nosso cérebro. Hoje a gente entende mais ou menos onde estão as diversas áreas do cérebro e o que elas representam no nosso organismo. Então, com esse conhecimento, né, sabendo, por exemplo, o sistema límbico, que é responsável pelas nossas emoções, grande parte do processamento das nossas emoções está relacionado ao sistema límbico. Então, claro, você conhecendo isso, você já pode desenvolver ferramentas para ativar essas áreas e, de certa forma, administrar e até reprogramar, ressignificar. Meu nome é Thaís, eu sou estudante de jornalismo e o livro que eu indico hoje é Cobras e Lagartos. Ele conta a história de um jornalista que queria saber como que foi fundado o PCC e como que a organização funcionava. E ele tinha como fonte as mulheres dos detentos que participavam do PCC. É uma história muito interessante, é diferente do que a gente vê nos jornais, é a história de alguém que estava querendo se aprofundar ali no tema, ele teve que ficar até refugiado por causa das pesquisas que ele fez. É bem interessante, sim, eu indico. Oi, meu nome é Adriele, eu sou estudante de jornalismo e o livro que eu indico para vocês é o Dom Casmurro, do Machado de Assis. Eu já li ele 5 vezes e a narrativa dele é bem interessante. Cada vez que eu leio esse livro, eu interpreto ele de uma forma. E esse é o livro que eu indico para vocês. A base é o sistema de crenças que a gente chama, é o sistema do que as pessoas acreditam. Então, se você acredita, por exemplo, que você está andando num chão duro, por exemplo, automaticamente esse chão ele te dá a base do que você está andando. Na hora que eu falar para você, convencer você que esse chão agora são nuvens, aí automaticamente eu posso programar você, de certa forma, a acreditar então que você está flutuando, que você está andando nas nuvens, que você está voando. Então a gente pode possibilitar que algumas coisas que a gente acredita desde a infância e que acabam nos limitando, nos impedindo a se desenvolver de verdade, a gente consiga quebrar essas crenças, né, reprogramando isso, desacreditando o que a gente chama de uma crença limitante e fazendo com que a gente se desenvolva melhor. É o caso dos medos mesmo. Eu, por exemplo, quando era pequenininho, meus pais falavam, tá vendo o vizinho? Olha lá, o vizinho ganhou um monte de dinheiro, ficou rico, ó, tá aí, agora a esposa está com câncer. Ou então, olha, eles perderam tudo. Então eu cresci ouvindo que o dinheiro era uma coisa ruim na minha infância. Então quando eu cresci, eu comecei a ganhar dinheiro, eu comecei a gastar mais do que eu ganhava, porque na minha visão, né, inconsciente, porque eu não tinha consciência disso, eu gastava muito. Então tem muita gente que consome demais porque tem um pouco, de certa forma, medo desse dinheiro e o mal que ele pode trazer. Então a PNL vai fazer o quê? Vai mudar essa crença. Vai mostrar para você, por exemplo, que quando você era pequeno, as pessoas falavam isso às vezes porque um pai
não tinha condições de dar um brinquedo para o filho e falava, não, dinheiro, o brinquedo não é importante. Mas hoje você tem condições de comprar o seu brinquedo, comprar o seu presente. E aí, lógico, né, você tem que ser uma criança que virou um adulto feliz e que possa comprar as coisas de forma saudável e não de uma forma compulsiva. A gente trabalha muito assim com desempenho. A gente brinca às vezes em palestra, fala assim, levanta a mão bem alto, né, o máximo que você pode. E as pessoas levantam, por exemplo, uma pessoa levanta 60 centímetros a mão, né? E aí eu falo assim, agora um pouquinho mais, aí 65, aí agora mais um pouco, aí vai no 80. Ou seja, quando você fala para a pessoa dar o seu limite, ela dá o limite que ela acredita. Na programação neurolinguística, principalmente no trabalho com atletas, né, que a gente trabalha muito, e com executivos, a gente parte do princípio que uma equipe, por exemplo, de vendas, que acredita que pode vender 100, a gente mostra para eles que eles têm capacidade de vender 150, quebrando esses paradigmas de que o mercado está em crise, ou então que eu não vou conseguir. Imagina um atleta, por exemplo, que tem que saltar, às vezes, uma altura absurda, ou correr numa velocidade muito grande, se ele tiver na cabeça que ele não vai conseguir. Automaticamente ele não vai conseguir, porque ele já entra no processo frustrado. Então a gente trabalha no nível motivacional, enviando mensagens não só de forma consciente, mas também inconsciente, para que ele possa colocar na cabeça dele assim, não, eu posso aquilo. Né? E a gente parte do princípio, né, até do ponto de vista de crenças mesmo, de fé, de acreditar, que se a pessoa acredita que ela vai ser aquilo, ela consegue ser. Agora, se ela não acreditar, ela não consegue chegar nem na metade do caminho. A programação neurolinguística trabalha muito com a hipnose ericksoniana, com o trabalho de regressão também, mas vamos pensar na hipnose ericksoniana. Quando você entra num processo de hipnose, um processo de transe, o tempo inteiro você está consciente. Então não é uma pessoa, por exemplo, que nem a gente brinca, a pessoa vai hipnotizar e aí vai esquecer tudo e tal. Não, a pessoa está consciente. Então quando a gente, às vezes, manda algumas mensagens para esse subconsciente, automaticamente a gente está, né, falando com a pessoa e ela está entendendo aquilo e ressignificando. Em alguns processos, por exemplo, que a gente desenvolve já com regressão, com hipnose, às vezes as pessoas até dormem, mas a gente continua se comunicando, pedindo, mandando comandos para elas, olha, levanta a mão, ou então mexe as mãos, e a pessoa mexe, embora ela esteja dormindo. Então, no nível subconsciente, ela está entendendo tudo, está prestando atenção e, lógico, recebendo essas mensagens do tipo, você é um vitorioso, você não é um derrotado, você pode, né, dando mensagens motivacionais, e essa pessoa sai desse processo, dessa sessão, vamos dizer assim, né, num treinamento, por exemplo, sai extremamente motivada. Os treinamentos que foram espalhados pelo Brasil, os mais conhecidos, que são os Leader Training e tal, são treinamentos onde as pessoas chegam lá, passam um final de semana e recebem mensagens motivacionais, e muitas vezes essas mensagens motivacionais nem são conscientes. Estão lá trabalhando no subconsciente da pessoa para dizer assim, olha, vamos lá, você consegue, né? Você vai ser um grande jornalista, né? Você vai ser um grande publicitário, você vai ser um grande profissional. E aí a pessoa às vezes fica ouvindo a vida inteira falando, você não consegue, você é um derrotado, você não presta. A vida inteira ele ouviu isso. Então se eu falar para ele assim, poxa, você é uma pessoa especial, ela vai achar que aquele elogio não é para ela, vai achar que você está mentindo. Agora, quando você vai no subconsciente dela, já num processo, por exemplo, quando ela está sob hipnose, aí você fala no subconsciente dela assim, agora você é adulto e sabe que você tem capacidade de ser uma pessoa bem-sucedida, que você é um sucesso. Aí ela acredita. Amanhã tem mais um pouco da entrevista. Não perca! É isso por hoje, mas a gente se vê no próximo programa, com certeza!